Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando nosso conteúdo sobre a biblioteca Matplotlib, vamos trabalhar agora com gráficos de histograma, que é um gráfico muito comum dentro da estatística, principalmente para a gente separar classes de valores. Então, nós criamos uma variável de idades aqui no exemplo anterior, mas é importante a gente repetir aqui, justamente para a gente gerar novos valores. Eu vou colocar aqui, ó, idades é igual a np.random.randint, né? Então vou gerar valores aleatórios. As idades elas vão ser, eu vou colocar, até simplificar um pouco aqui, vou colocar que vai de 1 a 100. Vou colocar que são 30 pessoas que participaram da pesquisa aqui e vou executar. Legal, então gerei aqui as idades, então eu posso imprimir aqui. É importante lembrar que para eu executar esse comando, eu preciso ter importado a biblioteca NumPy e para eu gerar os gráficos, eu preciso importar o Matplotlib. Então, se você criou um novo documento para assistir esse vídeo, vocês têm que colocar o import aqui nas primeiras linhas do arquivo e executar esse código aqui novamente. Então, essa observação é importante porque isso pode acontecer, né? E dá um probleminha aí para a gente. Então, as idades foram geradas de forma aleatória. Então, o que a gente tem? Dentro de um gráfico de histogramas, a gente tem uma divisão de classes. Então, essas classes representam, por exemplo, ó, eu tenho quantas idades de 0 a 10? Eu tenho quantas idades de 10 a 20? Eu tenho quantas idades de 20 a 30 e assim por diante. Então, eu posso fazer essa divisão de classes usando um comando igual a esse aqui. Ó. Vou colocar aqui, ó, classes vai ser igual a np arrange. Vou colocar aqui, ó. Nós vamos dar um start no 0 até 121, né? Porque a gente 121 não, 101, né? A gente fez idades até 100 aqui agora. Então, eu quero 10 classes. 10 classes, então a divisão vai ser a cada 10 eu tenho uma classe diferente. Então, 0, 10, 20, 30, até chegar em 100. Vou executar aqui, ó. Vou imprimir aqui as classes que foram geradas. Isso aqui eu posso fazer uma lista comum também, se eu quiser, se achar que fica mais fácil. Então, eu tenho aqui a primeira classe é de 0 a 9. A segunda classe é de 10 a 19. A terceira classe é de 20 a 29. E assim por diante até a gente chegar nessa última classe aqui. Beleza? Então, o que a gente faz agora? A geração do histograma. É um gráfico bem legal para visualização de classificação de elementos. Então, vou colocar aqui, ó, PLT, né, o pyplot, histograma, né? Idades, que são as idades que nós geramos, as 30 idades de 1 a 100. Classes, que são as classes que nós dividimos, né, que são 10 classes. E agora o tipo desse histograma. Vou colocar aqui, ó, histtype é igual a bar. Como se fosse um gráfico de barras. R width seria o tamanho dessa barra, né? Vou colocar aqui 0,8 para 80%. E vou colocar aqui, ó, plt.show. E vou executar. Aí ele mostra aqui para mim as barras, né? O histograma normalmente ele não tem essa separação. A gente mostrou essa separação justamente porque usou aqui, ó, histtype bar. Então o histograma normalmente é impresso junto. Então a gente pode perceber aqui que a classe que tem mais idades é a classe aqui de 30 a 40 anos. Justamente porque essa barra está um pouquinho maior. Então vocês visualizam que a gente consegue ter uma informação desses valores sem precisar conhecer esses dados a fundo.
né? Mas a gente tem uma visualização, então a gente sabe que se eu for contar aqui, ó, as idades entre 30 e 40 são as que têm mais idades. A gente tem a intensidade de 5, ou seja, tem 5 elementos dentro dessa faixa aqui. Se a gente quiser confirmar, ó, aqui tem uma, duas, três, quatro e 5 aqui. Então, são 5 elementos aqui entre 30 e 40 anos. A gente pode perceber que a população, então, está concentrada na maior parte nessa área. Beleza? Agora, um gráfico padrão de histograma, normalmente ele é representado dessa forma aqui. Vou só alterar aqui o tipo. Colocar aqui, ó, step field. E vou executar novamente. A visualização padrão de um histograma é exatamente esse aqui. Gráfico juntinho, né? A gente visualiza aqui as informações também, ó. Então, a informação é exatamente igual, só que as barras estão coladas uma à outra. Esse aqui é um exemplo, né? Mas a gente tem N tipos de gráfico, né? O scatterplot, né? Para mostrar pontos também. É muito importante que a gente conheça a geração de pontos, porque isso aqui é algo que a gente vai fazer um treinamento de máquina, né? Então a gente vai adicionar esse gráfico aqui também. É um gráfico de geração de pontos. Vou colocar aqui, ó, x é igual a gerar alguns números aleatórios, NP random. Esse negócio de gerar número aleatório é muito bacana, facilita o nosso trabalho aqui, né? Colocar aqui, ó, mínimo valor vai ser 1, o máximo vai ser 10, então vou colocar 11, e o número 10. 10 elementos que nós queremos. E y, colocar exatamente o mesmo comando. Posso até copiar aqui. Os números vão ser diferentes, mas eu vou ter números entre 1 e 10 e a quantidade vão ser 10. Eu vou executar aqui, ó. Eu vou imprimir aqui, ó, x, essa sequência, e y, essa sequência aqui. Foi gerada aleatoriamente. E agora eu vou mostrar o scatterplot, que é o gráfico de impressão de pontos. Então, vou colocar aqui, ó, PLT, né, que é a biblioteca PyPlot, o método, scatter, e vou adicionar aqui, ó, x e y, que são as variáveis que nós acabamos de gerar aleatoriamente, o label, né, que é a legenda desse gráfico, vou colocar pontos, é uma representação específica aqui, a color é a cor, né, vou colocar verde, vou colocar G, green, marquee significa o símbolo que eu quero representar. Vou colocar uma bolinha, vírgula, S. O S aqui é basicamente um tamanho desse ponto. Vou colocar aqui a escala, né? Vou colocar 50. Escala média. plt.legend, para a gente adicionar a legenda. E colocar aqui plt.show para mostrar esse gráfico. Vamos ver. Legal. Então, nós temos aqui o gráfico que foi gerado a partir dos dados aleatoriamente gerados ali. Então, tem algumas coisas aqui que a gente pode ir testando, né? Por exemplo, as cores que são disponíveis. O que a gente pode fazer? Nós conhecemos lá o red, nós conhecemos o green. Se eu colocar C, o que vai acontecer? C é o que? É ciano. Então, se eu executo aqui, ó, o gráfico vai ficar azulzinho. Se eu troco esse marqueiro, o que vai acontecer? Eu vou colocar um X aqui no lugar da bolinha. Como que esse gráfico vai ficar? Já fica diferente. É bem legal a gente testar a mudança desses parâmetros, que a gente aprende muita coisa. Beleza? Esse é um gráfico muito comum de ser utilizado dentro do treinamento de máquina e já fica aí um exemplo para a gente trabalhar.
Outro gráfico que eu posso utilizar é um gráfico de pizza, né? Por mais que dentro da ciência de dados o gráfico de pizza ele não é muito assim bem visto, justamente porque ele pode passar uma impressão errada às vezes de algumas coisas. Ele mostra uma porcentagem e essa porcentagem nem sempre mostra alguma informação relevante, né? Mas a gente vai aprender a trabalhar com ele aqui, né? Então, vou mostrar para vocês aqui o que a gente chama de pie chart, né? Que seria o gráfico de pizza. Então, vou colocar aqui ó, as fatias. É um conjunto, né, de valores de lista. Vou colocar aqui ó, 7, 2, 2 e 3. Vou colocar aqui embaixo atividades. Vão ser as minhas legendas. Aqui, dormir, comer, passear, trabalhar. E as cores que eu quero representar cada parte desse gráfico. Vou colocar C aqui para cian, né, um azul bem clarinho. M para magenta, que é um roxo. Um R, que é o vermelho. E aqui eu vou colocar o Y para amarelo. Cada sequência aqui representa. Então, o C vai ser dormir, o M é o comer, o R é o passear e Y é o trabalhar. Viu? Então, na hora da representação, se a gente quiser mudar a cor de cada parte, a gente só coloca a mudança disso aqui. Vou executar aqui para a gente declarar essas variáveis. E agora eu vou colocar o comando para gerar o gráfico. Então, plt.py, abrir os parênteses, as fatias, né, que são um conjunto de valores. Depois eu vou colocar assim, ó, labels, que são os rótulos, atividades, né, o array de atividades, colors, as cores, vetor de cores, vou colocar aqui start angle, ângulo de início, né, coloquei aqui 90 graus, shadow, colocar true, sombra, né, sombreado, efeito bonitinho. Vou colocar aqui um explode, que é quando eu quero separar um gráfico específico. Então, eu sei que esse aqui, ó, 13, né, representa o trabalhar, ele é uma porcentagem maior, então eu vou deixar ele a parte dos outros. Eu posso fazer assim, ó, eu não quero espaço nenhum, 0, quero espaço nenhum, 0, não quero espaço nenhum, 0, e aqui eu posso colocar um espaço que eu posso colocar aí uma porcentagem, né? Eu vou colocar só 0,2 pontos, coisa bem pequenininha aqui para não atrapalhar. E aqui embaixo eu vou colocar plt.show, mostrar esse gráfico. Legal, a gente tem aqui agora ó, o gráfico, né? Tem essa divisão justamente por conta desse espaço. Ah, ficou muito grande. Vou tentar reduzir aqui e ver. Ah, ficou melhor assim? Bacana. Dá para reduzir mais? Vamos colocar 5 aqui. 0,5. Ficou melhor, né? Deixa assim. Então, a gente tem aqui, ó, dormir. Essa representação, comer, passear e trabalhar. Beleza? Gráfico de pizza aí. Se a gente quiser, eu posso fazer um gráfico combinado também, né? Então, por exemplo, eu posso colocar um gráfico do lado do outro para fazer uma comparação, né? Isso pode ser muito legal, né? Principalmente quando eu quero fazer a visualização de um dado de uma perspectiva diferente. Então, vou colocar aqui a exibição de um plotter e de um scatter, né? Que seria uma plotagem de linhas com a plotagem de pontos aqui para a gente visualizar. Isso aqui a gente pode fazer assim, ó, criar uma figura, né? Então, fig é igual a plt.figure. Então, o primeiro gráfico, vou colocar aqui, ó, imagem 1,
é igual a fig.add subplot 1, 2, 1. Esse 1, 2, 1 representa aqui um índice desse conjunto, né? Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso aqui. Como se fosse uma posição que cada imagem vai ficar. Coloca aqui, ó, imagem 1 ponto plot. Vamos gerar os valores aqui aleatórios. Vou colocar aqui a np randn. Isso aqui são valores normais, então gera valores entre -1 e 1. São 50 números que eu quero. A cor vermelha. Vou colocar aqui a imagem 2. É igual a fig.add subplot. E aqui eu vou colocar também, ó, 1,2,2. Vou colocar aqui agora mg2.scatter. Eu estou usando o scatter aqui, mas poderia ser outro gráfico também, né? .np arrange, vou gerar números aqui, 50 números aleatórios. Esse aqui é o valor para x. E o y também 50 números aleatórios. De n 50 também. E aqui embaixo eu coloco aqui, ó, plt.show. plt.show. Vou executar esse comando. E ele mostrou um errozinho aqui. Vamos corrigir aqui. O problema é que está dando um scatter, né? Aqui eu escrevi o nome arrange de forma incorreta, né? Tá até mostrando para mim um erro aqui. Vou só apagar aqui e executar de novo. Ficar atento. Aí ele mostra para mim aqui agora os dois gráficos, um do lado do outro, comparando, né? Então, aqui eu estava falando sobre esses números. Aqui é a apresentação do índice que eu estou trabalhando. Então, aqui, 1, 2, 1 representa essa primeira posição. 1, 2, 2 representa essa segunda posição. Aqui é como se fosse a linha, a coluna e o índice. Linha, coluna e índice. Aí a gente mostra os gráficos aqui em comparação um com o outro. Então, isso aqui pode ser muito comum para determinados gráficos que a gente vai precisar gerar, alguns relatórios específicos também. Beleza? Então, agora a gente vai pegar esse conhecimento aqui e gerar alguns gráficos dentro de exercícios, né? É importante que vocês treinem, né, os exercícios e façam aí a prática para poder facilitar o exercício de vocês. Grande abraço e até mais.